Entrevista com Edson Gomes, do Mobiliza, atual presidente da Câmara. Eu queria que o senhor falasse, Edson, um pouco do trabalho do presidente da Câmara Municipal e, assim, popularmente mesmo, e como que foi esses 2 anos do senhor enquanto presidente, o que que mudou, o que o senhor trouxe de benefício para a Câmara nesse período? Fala para a gente um pouco. Antônio, boa tarde para você, também cumprimentar o nosso cidadão nevense. E para nós é uma grande honra, né, estar sentado hoje na cadeira de presidente da Câmara Municipal, cujos meus colegas vereadores me confiou, né, o voto deles para me estar presidindo a Câmara por esses 2 mandatos. Eu falo que eu sou um presidente que eu administrei a Câmara Municipal num momento de escassez, bastante escassez, porque no primeiro ano a gente teve um plano de carreira dos servidores que há 20 anos a gente escutava e um clamor dos próprios servidores da casa. Então, a gente fazendo isso, a gente teve um desafio grande para organizar as finanças e para poder a gente implantar de fato o plano de carreira dos servidores da casa. E houve algumas transformações, algumas mudanças que a gente teve que estar atento. Então, eu falo que eu, como presidente, nesse período, é um presidente que teve que mais administrar uma situação de escassez, pouco recurso em relação às demandas que a gente já tem. No ano de 2025, que nós estamos hoje, foi outro desafio, porque nós tínhamos 14 vereadores, ampliamos para 18 vereadores. É bom deixar também uma coisa esclarecida para a comunidade, para a cidade, que não aumenta o recurso da Câmara aumentou a quantidade de cadeira, aumentou a quantidade de repasse para a Câmara. Não. É o mesmo repasse que é passado para a Câmara, a gente tem que negociar e redistribuir, porque era um valor de X para pagar as despesas da Câmara, mais os 14 vereadores, que é os gabinetes dele. Então, eu continuo com o mesmo valor X para pagar 18 vereadores com os gabinetes deles. Então, a gente teve que adequar. Então, o ano 2025 também, aonde eu passo um desafio muito grande, junto com os colegas, eles foram muito compreensivos, e os vereadores compreenderam esse momento. A gente teve até uma redução de alguns benefícios, né? Por exemplo, nós tínhamos carro no gabinete que atendia o vereador, nós tivemos que tirar o contrato do carro, que era uma coisa que atendia cada gabinete, né? Alguns recursos dentro do próprio gabinete nós tivemos que diminuir para a gente dar conta para chegar até no final do exercício 2025. Então, falando da economia, da administração, financeiramente da casa, a gente teve que trabalhar praticamente, eu falo na contabilidade, que é o arroz com feijão. Então, mas houve uma parceria dos vereadores, entenderam isso e a gente conseguiu chegar e a gente vai entregar uma Câmara, que eu posso dizer assim, redondinha, organizada, as contas tudo em dias, tudo bacana para uma próxima gestão. Falando do papel do presidente, o presidente é aquele que está responsável, né, para conduzir, para gerir, para administrar, juntamente com todos os outros vereadores. O desafio do presidente é porque ele tem um gabinete, um mandato, e além do mandato ele tem que assumir o outro papel, que é ser de fato o prefeito da casa, né? Eu falo que tem o prefeito que cuida da cidade, que seria como o prefeito que cuida aqui da casa e das nossas demandas. Então eu que fico à frente de tudo, negociando, resolvendo os problemas da própria Câmara. Então a responsabilidade cai toda sobre a gente, como presidente. Mas a gente conseguiu fazer esse trabalho, atendimento. Foi 2 anos que, se você pesquisar, 2 anos de tranquilidade, de paz na casa, teve uma tranquilidade de administração e um bom relacionamento com todos os colegas. Entrando um pouco nesse assunto assim da relação com a Câmara, com a comunidade cobra muito a respeito de transparência e comunicação com os demais. Por exemplo, a gente entra no site e acaba não encontrando as informações, a gente que é da imprensa principalmente, a gente tem muita dificuldade de acessar determinadas informações, né? A gente entra no Instagram, tem muito pouca coisa de atualização. Como que é essa coisa? Você acha que falta essa transparência entre a Câmara e a comunidade, ou o senhor acha que é tranquilo? Vou colocar aqui um termo de equilíbrio dizendo o seguinte:
A questão da transparência, a gente deixa isso muito tranquilo, que a gente está à disposição, e até algumas vezes que a imprensa pede a gente alguma informação, elas são dadas, a gente busca a entregar essas informações. Agora nós temos um desafio, como você colocou, a nossa comunicação da Câmara de Ribeirão das Neves, eu falo que ela é muito deficiente, sim. Inclusive, eu me propus, junto com os colegas, investir mais nessa área. Por quê? Porque a Câmara de Ribeirão das Neves, ela está começando a ocupar um espaço dentro da cidade que ela não tinha. E aí, com a comunicação, com essa comunicação junto com o povo, junto com a sociedade, que a Câmara é a casa do povo, isso a gente vai ganhar muito com isso. Mas, como eu falei, como foi um ano que eu tive pouco recurso e aumentou as cadeiras de vereadores, então a gente teve essa dificuldade. E a gente sempre, quando chega no ano eleitoral, você não pode implementar, porque dá aquela ideia que você está investindo só no momento que é o ano eleitoral. Então, eu creio que o ano que vem, o próximo presidente que vier, aí vamos ver o que vai acontecer, ele vai ter uma condição melhor para investir, e todos os colegas vereadores têm cobrado isso de mim, como presidente, e a gente levar a nossa comunicação, estar mais presente com o povo. Então, isso aí é uma coisa que eu admito, que nós precisamos melhorar. Então, já é um problema que vem da Câmara de Neves há muito tempo e que a gente tem essa consciência, inclusive é pauta de discussão interna, junto com os vereadores, nessa cobrança de a gente ter uma propaganda melhor, ter uma demonstração melhor, um portal melhor para as pessoas poderem acessar. Claro. Isso não é um problema, um legado do senhor, lógico, mas eu preciso trazer essa pauta. Sim. Né? A participação popular também é uma coisa que as pessoas questionam muito, né? Por exemplo, os horários da Câmara, a Câmara mudou um pouco nos últimos anos com o canal no YouTube. Mesmo assim, a participação popular ela é muito pequena, né, nas audiências. O senhor acha que isso tem como melhorar? Tem algum incentivo? Tendo em vista também que Ribeirão das Neves é uma cidade que a população, a maioria dela, trabalha em BH, né? Então, ela é dormitório mesmo, não tem jeito. Eu não jeito. sei se você acompanhou no período do primeiro mandato nosso, que foi no ano de 2017, quando tomamos posse, a gente mobilizou a Câmara para fazer umas plenárias na parte do final do dia. E aí a gente percebeu que a gente não conseguiu ter o público que de fato queria. Foi uma orientação e uma pesquisa que a gente fez, que a gente fizesse depois do expediente de trabalho, as pessoas poderiam vir para a Câmara. Uhum. E aí o que a gente compreendeu? Compreendeu que de fato a gente fez isso, um experimento, mas não foi legal. Aí acabando a gente voltou para as 15 horas, que é um horário que é comercial e também vai ultrapassar um pouquinho o horário comercial, que é das 17, sempre a gente termina às 18 horas, mais ou menos nosso trabalho aqui. Então foi um experimento que a gente fez, mas a gente percebeu que não teve público. E uma outra coisa, talvez em 2017 também, nós tínhamos as reuniões na segunda-feira, que era muito complexo. Inclusive eu mesmo fui um cara que deu opinião e fez essa implementação da mudança. Porque você saía do final de semana, segunda-feira já tinha reunião do plenário. Uhum. Então não dava tempo da gente organizar até a reunião para a gente fazer uma boa reunião. Sim. A gente passou para terça-feira na parte da tarde às 15 horas, porque já tem a segunda-feira para trabalhar, na terça-feira na parte da manhã, e aí a gente fazer uma plenária com mais qualidade. Talvez uma sugestão, não sei, né? Talvez fazer algo itinerante, né? Para participação mais popular, não sei. Isso é coisa pessoal minha, né? A gente fez isso no primeiro mandato. Eu lembro. Muitas audiências, a gente teve nas comunidades que tinham uma necessidade muito grande, que a gente estava vendo que estava muito afastado da casa do povo. Sim. No primeiro mandato a gente teve isso. Já no segundo mandato a gente foi mais uma questão de execução. Nesse terceiro mandato que a gente está aqui, a gente está observando isso também. Inclusive foi discutido isso, fazer a Câmara itinerante em algum momento. Ir para Justinópolis, ir para Veneza. Mas como esse ano foi um ano mais atípico, como eu falei, que nos impediu muito de movimentar, é a questão da qualificação da quantidade de cadeiras. De 14 para 18, isso me fez, nesse ano, ficar um pouco mais restrito, até mesmo economicamente. Entendi. Uma coisa também que é muito questionada assim, pelas pessoas no dia a dia, que eu percebo nas redes sociais, assim, é a relação da Câmara com a Prefeitura. Certo. Muita gente questiona a Câmara só, em alguns termos, né? Só um puxadinho da Prefeitura. Isso. Como que o senhor avalia tendo em vista
vista que são duas instituições que devem ser independentes, né? Sim. Como que o senhor avalia essa relação, assim? Olha, como você falou, a crítica, né, da comunidade, de alguma parte, vem a crítica, a gente sabe disso, mas a minha experiência nesses 17, né, nesses 2 mandatos, agora indo para o 3º mandato, eu falo sobre você olhar para resultado. Né? A gente tem nosso trabalho aqui na Câmara, somos independentes, a Câmara e o Executivo têm o poder independente, mas ao mesmo tempo existe a interdependência. E os 2 poderes têm que se dialogar, têm que estar conversando. Então, eu sou um cara que, quem me conhece, eu defendo muito isso. A relação da política é mesa. O melhor caminho é mesa. Porque se a gente vai construir alguma coisa, tem que ter mesa, tem que ter diálogo, tem que estar pronto. Agora eu não posso ficar do lado de cá e o governo do outro lado e achar que as coisas vão acontecer. E muitas vezes a gente é interpretado de uma forma, como você falou, a Câmara faz o que o prefeito quer. Mas se o projeto é bom para a cidade, a gente tem que sentar. A Câmara, cabe a ela dar sua intervenção, sim, nas suas emendas, né, nas suas intervenções dentro do projeto, e isso é feito. E quantas vezes nós dialogamos com vários projetos. Vou lembrar aqui um projeto das escolas de mão dada do governo Zema, quando ele veio fazer essa transformação em várias cidades, Ribeirão das Neves começou esse projeto. Eu lembro que ele estava propondo essa escola de mão dada, que era pegar uma parte do estado e transferir para o próprio município. E no início da proposta, estava colocado para a Secretaria de Educação, era um negócio assim de 10 milhões ou 8 milhões para fazer essa transformação e esse recurso para fazer esse transicionamento. Só que a gente sentando aqui com a Câmara, e essa Câmara aí foi muito atuante naquele momento, de 8 ou 10 milhões nós fomos para 135 milhões. E aí a gente negociou, porque a gente tem muitas coisas, naquela época nós tínhamos muitas escolas dentro de Neves, que não tinha prédio, que não tinha estrutura, aquele negócio todo. E aí a gente fala, nós podemos assumir essa responsabilidade, desde que o governo assuma também esse compromisso de implantar a escola, executar a escola, mandar recursos para fazer a escola. Então a gente teve um ganho muito grande. Então foi um trabalho que eu falo que eu coloco essa aí na conta da Câmara. Porque se a Câmara não tivesse entrado na negociação, talvez nós tínhamos feito um acordo lá de 10, 20 milhões, ao quanto que os vereadores atuou dentro do projeto, nós chegamos a 130 e poucos milhões de reais na questão desse projeto de mão dada. E outros mais que a gente conseguiu fazer intervenções. E a questão da fiscalização da prefeitura, assim, você acha que a Câmara ela executa esse trabalho de forma exequível, né, digamos assim, de qualidade? Sim, sim. Eu falo que a casa está acompanhando junto os projetos do governo, do executivo. A gente tem feito essa presença. E aí, igual você falou, uma coisa que a gente aprendeu e a gente tem envolvido nessa Câmara, como você falou, essa relação que tem sido positiva entre o executivo e o parlamento, é que nós temos essa liberdade de estar dialogando. Então, às vezes, a minha postura mesmo em relação à questão de estar trabalhando ao lado do executivo e também junto à comunidade, junto ao cidadão nevense, é que a gente tem tido essa liberdade de estar junto na hora de cobrar a situação. Agora, uma coisa que eu falo, e a gente vai estudando também, a estrutura do nosso município, dentro da Grande BH, nós temos um município que ele é o menor na renda per capita. Então, quer dizer, Neves ele só não sofre mais por causa de estar dentro da Grande BH. Eu dou um exemplo mesmo que eu tenho 2 filhos, e eles trabalham em Belo Horizonte ou em Vespasiano. Então, a renda deles está vinculada a outra cidade, mas eles moram em Neves e têm uma qualidade de vida, né, até bacana, porque eles têm esse tratado de receber recursos de Neves. Se Neves fosse isolado assim, da Grande BH uns 100 quilômetros, talvez eu sofreria mais. Mas voltando à fiscalização, então todos os projetos que nós temos, por exemplo, a gente tem acompanhado o governo, tem estado presente com o governo, e é lógico que tem situações que a gente tem que sentar para negociar mesmo. Às vezes as pessoas falam assim, poderia fazer algo melhor, poderia ampliar melhor. Eu falo que evoluir sempre é necessário e essa discussão, a gente dá essa satisfação para as pessoas que cobram que votou de nós e cobram de nós. Eu falo que meu gabinete está sempre aberto, eu creio que os outros vereadores da mesma forma. Massa, legal. O planejamento, assim, o senhor deseja ser reeleito, né, presidente da Câmara novamente. Qual que é o planejamento e qual que é a ideia do senhor para 2026, caso você seja eleito enquanto presidente, né? Olha,
Eu falo que a eleição da Câmara, aqui o pessoal sabe, até já tem esse jargão, fala que tudo pode mudar em 20 segundos, 20 minutos, pode mudar tudo dentro de uma eleição. Então hoje a gente tem um grupo, a gente está conversando, trocando ideia, houve até, né, algum movimento aí que foi lançado algumas fotos aí. Sim, eu que vi. está acontecendo aí na cidade, mas eu sempre falo com as pessoas, é muito pé no chão, porque eu fui reeleito numa perspectiva que chegou para mim, vai mudar a presidência, vai mudar a presidência. Então, de repente, quando aconteceu todo o processo, na hora de vir a votação, a gente conseguiu a reeleição junto com a casa, conversando com os pares. Então, eu falo que, por enquanto, ainda o jogo está aberto, que a nossa eleição é para a próxima semana que a gente vai marcar, né? Então eu creio que está em aberto. Mas a gente vendo o cenário hoje, eu falo que a possibilidade de eu voltar à presidência ainda está sendo pequena hoje. Então, mas sim, eu falo que tudo tem o tempo certo, né? E é até bom a gente avaliar esses 2 anos que o senhor teve na presidência. Se eu não conseguir falar com o Marcelo a tempo, né, paciência, mas aí eu tento marcar com ele caso Sim. ele venha a ser eleito, né? A reunião já está marcada, já está agendada, porque eu tinha mandado mensagem para o Rodrigo e ele falou que não tinha sido agendada ainda. É porque eu estou conversando com o procurador, a gente estava com a agenda para votar alguns projetos finais agora. Então eu creio que essa semana que vem, quinta, eu não devo bater o martelo ainda não, mas de quinta ou sexta-feira a gente consegue fazer a eleição de 2025 para 2026. Massa, eu vou tentar acompanhar, vou tentar vir e acompanhar. Beleza? Eu acho que, assim, se o senhor quer acrescentar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa, para mim aqui tá tudo certo. Ok? Tá. Ô, Antônio, meu falar é que essa casa é de vocês, que é a casa do povo. Às vezes a gente não tem como você falou, a nossa comunicação hoje não está de qualidade que deveria estar, mas todas as vezes você procurar, pelo menos no meu gabinete, a minha pessoa, você pode ter certeza que eu vou estar aberto e estou aí atender, se você precisar da gente, convidar para a gente estar podendo discutir alguma questão da cidade, você pode ter certeza que eu tenho essa disposição. A minha prioridade é essa. Colocar a cidade de Ribeirão das Neves em primeiro lugar, de fato, e estar disposto a discutir qualquer demanda aqui da cidade. Eu sempre tenho usado um jargão falando que em Ribeirão das Neves o sol nasceu para todos. Então, é interessante você conectar com as pessoas, conversar com as pessoas, e aí você vai descobrir de fato quais são essas necessidades. Então, a gente está disposto a isso, e eu falo com você, os próximos anos dessa casa vai ser melhor, porque a gente conseguiu organizar, né, do jeito que precisava, e o primeiro ano que a gente tem do mandato é onde chega gente nova, os vereadores novos, até organizar, colocar todo mundo no gabinete, as coisas estão acontecendo, gasta um tempo. Então agora eu creio que o próximo presidente que vier aí, se a gente for continuar, beleza, mas o próximo presidente que vier aí, eu acredito que vai ter sim mais tranquilidade e focar em outras demandas como a comunicação. Bacana, beleza.